Ok, tudo bem, minha gente? Hoje a gente começa então os nossos primeiros passos aqui no curso de inglês First Steps. Ok, primeira coisa que vocês precisam saber, o que significa First Steps? First Steps significa somente primeiros passos, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro exercício. Abra aí no livro de vocês. Primeiro vamos fazer uma apresentação aqui, ó. Quem é o autor desse livro? Quem é o criador do curso? Sou eu, este que vos fala, ok? André Stanley é escritor. É interessante, né, falar de você mesmo na terceira pessoa, mas vou fazer um esforço aqui, galera. Vamos lá. Ó. André Stanley é escritor, graduado em História, atua na área de História da Educação, possui graduação em Letras, Línguas Estrangeiras pela Universidade Federal de Alfenas, Unifal. É mestre em História Ibérica pela mesma universidade. Também atua como designer gráfico e fotógrafo. É autor do romance O Cadáver, editor dos blogs Blog do André Stanley, depois eu passo o endereço para vocês, galera. Personal Teacher, esse blog que não está em funcionamento atualmente, ok? Eu pretendo futuramente retornar a postar nele, ok? Colaborador do site especializado em Heavy Metal, Whiplash, foi um dos membros fundadores da banda de Heavy Metal mineira Seven Kiss. Ok, então aqui um pouco da minha biografia. Então, do que se trata o curso First Steps? Vamos lá então. Ó. O curso de inglês First Steps, Primeiros Passos, foi idealizado para colocar em prática estruturas cotidianas do uso da língua inglesa. Trabalharemos dentro de uma abordagem comunicativa, desenvolvendo a oralidade, a competência auditiva, a leitura e a escrita. O que significa isso, minha gente? Significa que nós vamos trabalhar diretamente com a conversação, ou seja, a abordagem comunicativa, ou seja, a gente vai tratar a língua como um fenômeno comunicativo. A língua é para quê? Para se comunicar, obviamente. Não é para mim falar que eu sei falar 30 mil palavras em tal língua. Tá, beleza, e aí? Você consegue se comunicar? Não. Então a questão é língua, comunicação. Esse é o nosso objetivo, ok? E o nosso método é esse, trabalhar de forma comunicativa. O nosso intuito é que vocês, todos vocês, ao finalizar estes first steps, esse primeiro passo, vocês consigam se comunicar minimamente bem em inglês, ok? Então é isso. Trabalharemos com recursos multimídia autênticos da língua-alvo. Língua-alvo, inglês, né? Com vídeos, textos e áudios que serão como ponto de que servirão como ponto de partida para praticarmos as necessidades do dia a dia do uso da língua, que vão da linguagem coloquial das ruas até o uso mais formal utilizado, né, em situações profissionais e acadêmicas, por exemplo. Então a gente vai trabalhar com todos esses quesitos. Obviamente que você vai se aprofundar mais naquilo que você precisa. Você precisa somente para viajar, então seria legal você aprender esse inglês mais coloquial, com algumas expressões mais formais, às vezes quando você vai conversar com alguém que você não conhece e tal. Se você pretende realmente trabalhar nos Estados Unidos ou em algum país que fala inglês, seria legal você aprender a estrutura formal. Você vai ter que fazer uma entrevista em inglês, então seria legal isso. Você vai ter que focar naquilo que é mais interessante, que você necessita mais, tudo bem? Mas a gente vai tratar de todas essas formas nas aulas. Trabalharemos com os elementos gramaticais da língua inglesa implicitamente. O que significa isso? Eu não vou chegar para vocês e falar, ó, isso aqui é um sujeito, predicado, blá 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 blá. Não. Eu vou explicar a gramática. Gente, ó, o primeiro vem essa coisa aqui, que é o sujeito, eu. Depois vem isso. De uma forma implícita, para que você aprenda isso na prática, sem ficar fazendo tabelinha, porque isso, além de atrasar, né, o aprendizado, né, além de atrasar, ele ainda aumenta um pouco a dificuldade, porque fica um pouco mais complexo, né?
a aprendizagem, certinho? Então a gente vai trabalhar com a gramática, sim, mas não de forma expositiva, como na escola tradicional, mas sim de uma forma implícita, dentro de uma conversação, por exemplo. Ok? Espera aí que eu perdi, onde que a gente estava. Nossa proposta é ajudar o aluno a desenvolver autonomia. Ah, sim. Trabalharemos com a gramática na língua inglesa implicitamente e de forma contextualizada. Isso é importante. Uma língua depende de contexto. A comunicação depende de contexto, né? Eu posso falar uma frase. Por exemplo, se eu chegar numa pessoa e falar I love you, uma pessoa na rua que eu nunca vi na minha vida, imagina, ela vai pensar que eu sou um louco, né? Ou seja, não tem contexto nenhum para mim usar essa frase I love you para uma pessoa aleatória na rua. Então eu preciso de um contexto para isso. Eu preciso primeiro chamar ela para sair, conhecer ela, né? Ter um relacionamento com ela depois que eu falo eu te amo, I love you, né? Vocês entenderam? Eu de vez em quando eu uso uns exemplos bem burlescos, assim, vocês vão notar. Ok. O que levará o aluno a compreender, né, o conteúdo de forma natural e espontânea. Isso é importante. Espontaneidade. Quando vocês atingirem uma espontaneidade na hora de falar, aí vocês vão falar, cara, eu tô no rumo certo à fluência, né? Então é isso. Muita gente fala, se você sonhar em inglês, isso quer dizer que você já sabe falar inglês. Então isso tem a ver com essa espontaneidade, quer dizer que você já consegue responder algo de forma espontânea, na hora. Isso leva um tempo, obviamente, mas estamos aqui para isso, ok? Com as nossas práticas diárias, vocês vão chegar a isso em muito pouco tempo. O material didático contemplará todas as habilidades desejadas na comunicação em língua inglesa. Saber falar, ou seja, a fala, a escrita, a leitura e a audição. Então, saber se comunicar bem em uma língua, ou qualquer língua que seja, até mesmo na sua própria língua, você tem que dominar esses 4 elementos: a fala, a escrita, a leitura e a audição. Não adianta nada você saber falar muito bem se você não consegue entender o que a pessoa está falando. Então você precisa de ter. Existem técnicas também para a gente estudar o listening, que é a audição. Me desculpe, mas eu tenho que colocar isso aqui no silencioso, gente. Eu sempre esqueço disso. Deixa eu colocar aqui. No sound, my friend. So let's go. Além do livro que você tem em mãos, né? Você recebeu o seu livro, suponho. Será disponibilizado ferramentas extras por meio de comunicação eletrônica. Ou seja, a gente vai trabalhar muito com Instagram, WhatsApp, Telegram e e-mail eventualmente. E-mail já é considerado algo obsoleto, né? Mas ainda acho uma fonte interessante de comunicação, que eu vou mandar para vocês avaliações e tal, coisas do tipo. Utilizaremos música e vídeos de falantes de inglês para estudar as estruturas linguísticas coloquiais. Coloquial, isso quer dizer que é a linguagem da rua, a linguagem do dia a dia, né? Por que é importante a gente estudar as estruturas com vídeos falados, né, ouvindo pessoas nativas? Porque não adianta nada eu te passar aqui todas as regras, você aprender muito, se você chegar lá no vamos ver mesmo, mas cara, o cara fala diferente, porque existem sotaques diferentes, existem expressões diferentes. Então você vai ter que ficar ciente disso e sempre se aprofundar naquilo que você mais necessitar. Beleza? Também esses vídeos, essas músicas que a gente vai trabalhar, também tem como objetivo, né, trabalhar gírias, expressões idiomáticas modernas, né, porque as expressões idiomáticas mudam o tempo todo, e buscar entender a linguagem metafórica de duplo sentido, né? Isso é importante, porque às vezes um cara pode falar alguma coisa, uma piada, ou usando uma metáfora, você vai entender aquilo literal e fala, cara, como assim, né? É muito louco isso. Para praticar a linguagem mais apropriada para situações acadêmicas,
no momento apropriado, sim, porque a gente vai começar aqui com a linguagem coloquial, depois a gente vai trabalhar com umas coisas mais avançadas, não avançadas, mas específicas para alguns usos específicos acadêmicos e coisas do tipo, ok? No momento apropriado, então é isso. Trabalharemos com alguns breves discursos selecionados para estudarmos as formas mais claras e coerentes. Por que o discurso é interessante já no início? Porque os discursos geralmente as pessoas falam de forma clara. As pessoas quando vão dar um discurso, elas se preparam. Cada palavra está ali quando o discurso não é, mesmo quando é improvisado, né? A pessoa se prepara para aquilo. Então, as palavras são de forma mais claras, é mais fácil de compreender, entendeu? Algumas pessoas, né? Tem alguns que falam tão rápido que não tem nem como também. Para praticar a linguagem mais apropriada, isso já falei, né? As formas mais claras e coerentes de se apresentar uma ideia em público específico. Para dar sua opinião, você precisa ter todo um arcabouço de ferramentas que a gente vai estudar também. Ok, gente? Então eu já digo para vocês, não tenham medo, porque é o seguinte, pode parecer assustador, mas não. Conforme você vai criando uma base, daquela base você vai conseguindo fazer links, criar sinapses no cérebro de vocês, e aquilo vai ficando maior, vocês não vão nem perceber. Daqui a um tempo vocês vão estar falando inglês de forma espontânea, que esse é o objetivo do nosso curso, ok? Então vamos para frente aqui.